Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos. Este é o programa Papo Espírita, uma produção do canal da Comunhão Espírita no YouTube. Eu sou Ana Cristina Sampaio e no nosso estúdio virtual de hoje estão comigo Thelma e Miriam. Tudo bom, meninas? Tudo bom. Tudo. Tudo bom. Hoje somos só nós três, né? Não temos convidados. Vamos bater um papo aqui bem bacana. Nós queremos falar sobre a jornada do autodescobrimento. Esse é um tema que a gente vem explorando desde muito tempo, né? Sempre pincelamos essa importância do autoconhecimento para que a gente possa se colocar melhor na vida, ter uma vida mais tranquila, fazer escolhas mais felizes e também trabalhar o que a gente chama na doutrina espírita de reforma íntima, que nada mais é do que tentarmos seguir o roteiro do Evangelho de Jesus, fazendo melhores escolhas e melhores atitudes. Só que a gente sabe que isso não é um processo fácil, e eu resgatei aqui uma frase do filósofo Sócrates, que viveu na Grécia 470 anos antes de Cristo, que nos dá a ideia de como é vasta a nossa ignorância. O Sócrates disse: só sei que nada sei. E foi Sócrates que os espíritos usaram na questão 919 de O Livro dos Espíritos, na qual Kardec pergunta: qual o meio mais eficaz para melhorarmos nesta vida e resistirmos às solicitações do mal? E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E os espíritos estavam se referindo a Sócrates. Então, Miriam e Thelma, nós falamos há muito aqui sobre essa questão, essa necessidade do mergulho interior. Mas como que a gente realiza isso na prática? Quem quer começar? Miriam? Começa. Olha, nosso tema de hoje não é fácil, né? Porque nós também estamos aprendendo, né? Nesse processo. Ainda não somos doutoras no autoconhecimento, nem estamos avançados nele, né? Mas eu acho que o primeiro passo, né, para a gente buscar autoconhecimento é estarmos incomodados com alguma coisa que somos, que possuímos ou na situação em que vivemos. Porque nós só vamos buscar mudanças quando nós estamos incomodados. Então, enquanto eu estou vivendo os prazeres sensoriais da vida orgânica, da vida física, e isso está me trazendo um ganho, eu não tenho por que mudar. Né? Eu estou vivendo a vida material, também não me preocupo muito com a questão espiritual, afinal de contas, o meu presente que eu estou priorizando são as sensações. Então, para essas pessoas que estão nessa fase, falarmos de autoconhecimento não lhes toca, né? Então, quando a gente estava vivendo, estou falando eu, estava vivendo as obrigações da matéria, muito envolvida, embora tivesse a questão espiritual, mas essa questão espiritual não era priorizada, me descobrir não me incomodava. A partir do momento que a gente vai aprofundando no conhecimento, nos estudos da doutrina espírita, à medida que a gente vai vivenciando situações que nos impelem, que nos projetam para mudanças, ou porque a gente está entendendo que é necessário uma mudança, porque nós estudamos, compreendemos, ou porque a dor é tão grande que é melhor mudar do que ficar onde eu estou, e aí eu vou buscar informações. E é nessa busca de informações do que está me incomodando que a gente chega na necessidade, porque é preciso autotransformar-se. E a autotransformação tem que partir por esse incômodo em que eu preciso ver onde está em mim sentimentos que me propiciam a mudanças para meu bem-estar primeiro, para que esse bem-estar possa ser exteriorizado com aqueles que convivem comigo. Então, o meu começo da conversa é: precisamos estar incomodados conosco mesmo para que a gente possa começar a querer se autoconhecer. E eu passo a bola para a Thelma. É um processo longo e difícil, porque nós vamos levar para o resto das nossas vidas, da nossa vida, e, na verdade, a vida é uma só, né? Vamos levar para o resto das nossas vivências
seja encarnados como desencarnados. Então, assim, vai fazer parte da nossa vida. E a doutrina, ela traz essa questão da parte filosófica. E essa parte filosófica, quando você começa a estudar, ela vai te despertando, né? Porque você já está naquela parte incômoda. Eu estou falando incômoda porque sai da zona de conforto. E, assim, eu vejo assim, como eu não tive muita zona de conforto, porque o processo da mediunidade sempre foi muito ostensivo na minha vida. Então, eu tive que sofrer bastante, passar por várias perturbações, até buscar um equilíbrio, né? Eu fui para a casa espírita, tentando me livrar dos obsessores e me livrar daqueles mal-estar, daquelas turminhas que estavam me perseguindo. E aí você vai fazendo um tratamento, você vai fazendo um trabalho, e a princípio você vai com esse objetivo de se livrar da turma que você dessa mediunidade, que eu nem sabia assim que era mediunidade. E aí você vai trabalhando isso, vai se engajando na doutrina, e para mim as coisas ficaram... eu fui pensando que ia me livrar, e na verdade entrei de mergulho na doutrina, na mediunidade, e descobrindo que era uma oportunidade grande para mim. E não é de uma hora para outra que esse despertar vai acontecendo. Às vezes você está como médium, trabalhando na casa, mas ainda não despertou para o autoconhecimento, ainda não olhou para você, porque veio as demandas externas e internas que você ainda não se conhece. E depois, com o tempo, né, com a maturidade que a gente vai adquirindo, é que vai percebendo o que a gente vai valorizando ou não, os nossos defeitos, nossas qualidades, que eu sempre coloquei aqui. E cada vez que a gente vai se aprofundando, a gente, como o mesmo Sócrates colocou, eu sei que nada sei, né? Então, assim, a gente vai percebendo que a gente não sabe nada, e vai se deparando com certas dificuldades, certos defeitos, e para o médium ele superdimensiona, porque sempre vem uma influência junto com os seus problemas pessoais, que superdimensiona. E como você vai descobrir o que é seu, o que não é seu, e vai gerando uma confusão mental que, se você não estiver preparada num grupo coerente, num grupo com pessoas, né, equilibradas, que entendem essa questão, você para até num hospício, de tão louco que se torna ser. E aí, com o tempo, você vai se conhecendo o que é de fora, o que é meu, quais são os meus defeitos, aí você vai trabalhando melhor. Não que você tenha a resposta de tudo, que eu acho que agora que eu estou percebendo algumas coisas, que agora eu estou mergulhando, como a gente está estudando no YouTube, né, o Marlon, né? E ele coloca vai para dentro, porque ele tem uns episódios no YouTube que vai para dentro. Então, assim, agora que a gente está percebendo isso e está trabalhando isso. Então, é um processo para sempre que você vai adotar. Eu vejo dessa forma, seja em qual religião ou não. Mas quando você começa a voltar para você, se entender, eu acho que é um ponto de partida. E é através do incômodo mesmo. Como a Miriam como você mesmo falou, Thelma, referindo-se ao psicólogo Marlon Reikdal, que a gente tem estudado no YouTube, é um psicólogo espírita, né? Quem quiser seguir o canal dele, fica a nossa recomendação. Mas ele fala sobre essa maneira de ver a vida olhando para dentro o tempo inteiro. Então, você está fora, você está lidando com as questões do mundo, porém, você está sempre numa postura de deixa eu observar como eu estou reagindo ou agindo diante do que me acontece. Porque a gente tem a tendência de culpar os outros, culpar situações, e nesse processo a gente se desconecta
das nossas próprias emoções e das nossas responsabilidades, né? Então, a proposta dele, que a gente encampa aqui e está conversando sobre isso, é que fazer essa jornada, esse mergulho interior, é uma postura que a gente adota diante da vida, de curiosidade a respeito das nossas emoções, de por que estamos sentindo ou por que agimos. E muitas vezes a gente não vai ter a resposta, né? E ele sugere, fiquem com a dúvida, porque na medida em que você vai refletindo e vai observando, as questões vão surgindo alguns insights e algumas respostas. E é um processo eterno, né? Mas eu queria trazer uma questão aqui que acontece com muitos de nós, né? Acho que a maioria de nós. Muitos de nós, a gente evita olhar para as nossas vidas com um olhar mais aprofundado, porque temos medo do que vamos encontrar. Então, como a gente pode observar se a gente está adiando essa jornada do descobrimento? E se eu não quiser me conhecer? Miriam? Olha, é uma opção, né? Eu acho que a gente tem a liberdade da escolha pelo livre-arbítrio, a liberdade de pensar como se queira. Quando eu falei no começo, né? Se eu não estou incomodado, se eu não acho que há necessidade de me autoconhecer, não tem para quê, né? Entrar nesse processo de autoconhecimento. Mas o interessante é que, à medida que nós vamos adentrando na doutrina espírita, e agora eu me recordei quando eu entrei na doutrina há muitos anos, há décadas atrás, né? Falava-se muito em reforma íntima, e aquilo me preocupava, me incomodava. Primeiro que eu não entendia o conteúdo, a essência do que estava sendo dito. E eu entendia que reforma íntima é que eu precisava ser melhor. E eu mirava no que estava escrito do homem de bem. À medida que hoje, olha, décadas depois, somente agora, muito recentemente, eu venho compreender que a reforma íntima que eu entendia que eu ia conseguir nessa encarnação que eu deveria correr para conseguir, eu vou descobrindo que essa reforma íntima, que faz parte do meu processo de mudança, e eu só mudo quando eu começo a me conhecer, porque a gente só muda aquilo que conhece, né? Ninguém muda aquilo que desconhece. Ele é um processo lento, porque ele envolve auto-amor, autocompaixão, e ninguém muda numa encarnação. E se nós estamos ainda no planeta de provas e expiação, isso me conforta. Onde nós temos um desenvolvimento intelectual muito grande, mas nós temos uma imperfeição moral também muito grande, em que ainda predomina a maldade. Se eu estou aqui por afinidade, é porque eu ainda tenho maldade em mim, eu tenho uma inteligência desenvolvida, porém eu tenho dificuldades morais. Então, fica mais fácil para que eu possa entender que há milênios de encarnações eu venho praticando as minhas imperfeições, eu venho priorizando os meus sentimentos equivocados, as minhas atitudes errôneas, e isso é como se fosse uma segunda pele. Desfazer dessa segunda pele significa reconhecer que eu ainda sou má, sou egoísta, sou teimosa, sou orgulhosa, mas isso não é um processo em que eu deva extirpar de mim, porque isso não existe. Não existe. Eu tenho que reconhecer, acolher que sou e começar a observar que atitudes me levam a isso, qual é o start que eu desenvolvo agressividade, mas qual é a base desse sentimento que está por trás. A agressividade é a base de um orgulho em que eu não aceito a opinião do outro porque a minha é melhor. Está numa base de uma baixa autoestima, na qual eu não sei defender meu ponto de vista e sou agressivo para acabar com a conversa. Então, esse processo é que eu começo a compreender agora, que é um processo lento e que não é eu preciso tirar, mas eu preciso acolher e preciso ressignificando essas emoções. Porque essas emoções vêm de muitos passados atrás, em que o orgulho, a vaidade, o egoísmo sempre foram priorizados. Olha a nossa sociedade hoje em dia, né? Nós sempre priorizamos nossos momentos prazerosos instantâneos, imediatos,
em prol daquilo que nós realmente somos, que somos seres imortais, que é a espiritualidade. Já tomar conhecimento de tudo isso, para mim, já é um ponto assim, de partida incrível. Quando nós estávamos estudando, o quanto o vício, o hábito, né? Eu me lembro que eu falei, nossa, me descobri arrogante. Não sei se vocês se lembram. E a minha própria atitude, aí a primeira coisa que eu falei, meu Deus, eu não sei o que eu faço para diminuir essa arrogância. Olha, quanto desconhecimento ainda eu tinha. E nós não começamos, né, há tanto tempo. Eu queria acabar com a arrogância. Tipo, me dá um remedinho, me dá uma formulazinha para recitar, para que eu possa tirar essa arrogância. E se eu ainda estou nesse processo de tirar, de esconder, aí eu passo por uma coisa muito mais triste que nós temos visto, né? Quando eu não quero ser aquilo porque eu quero atender a uma expectativa de uma situação, uma expectativa daquele com quem eu convivo, uma expectativa da sociedade, eu crio comportamentos. E esse comportamento que eu crio não sou eu. Isso é muito legal da gente começar a descobrir. E como é que está sendo sua caminhada, Thelma? Não é fácil. E eu acho interessante, inclusive, que ele coloca aquelas perguntas, né? O que está por trás do egoísmo, né? O que está por trás do meu ciúme, ou do alcoolismo, ou da minha compulsão. Então, assim, o que está a culpa, né? Então, assim, nós temos que trabalhar isso de uma forma equilibrada, até buscando profissional, porque se a gente não está conseguindo uma resposta dentro da instituição que a gente está frequentando, né, a igreja, ou, no caso, a comunhão espírita e tudo, não está completando isso, a gente tem que buscar, humildemente, buscar um profissional. Um psicólogo, um terapeuta, ou então até ouvir palestras, ou como o Marlo coloca aí tão bem no canal no YouTube, que você faz assim, começa a ter autoconhecimento, porque nós precisamos nos conhecer. E falando nisso, eu até vi a palestra do Haroldo Dutra, né, que ele fala sobre o autoconhecimento. Aí ele coloca que é um sistema, ele faz uma analogia, então ele fala que, que as pessoas, às vezes, ela conhece o seu carro até pela maneira de andar, fala, meu carro não está muito bom, eu acho que preciso fazer uma revisão, eu acho que ele está assim, a vela não está boa, então, não sei, essas coisas aí do carro, às vezes a mulher, até por mais que ela não conheça um pouco de mecânica, mas aí percebe. Mas aí você não sabe, não se percebe. Você não se percebe, não faz um check-up no seu sistema de vida, né? E aí ele até divide, eu não vou falar muito da palestra, porque eu acho que é importante as pessoas irem nessa palestra sobre autoconhecimento do Haroldo e ver escutar e assistir até o final, que é maravilhosa. Mas ele coloca lá que nós estamos divididos em 3 sistemas, né? Ele coloca no avião, faz a analogia ao avião, e para isso são vários sistemas que você tem que fazer um check-up, um checklist. E, no caso, ele coloca esse sistema na nossa vida, que é o sistema pessoal, o sistema social e o sistema transpessoal. Ele coloca isso e divide em partes. Dividido nesses 3 sistemas, eu vou deixar até para vocês assistirem um programa que vale a pena, imperdível, que a gente vai se autoplanejar mesmo a gente estando na zona de conforto, porque nós passamos por momentos, como a Miriam falou, tranquilos, que a gente não tem interesse de sair para buscar nada internamente, mas é importante a gente se trabalhar isso preventivamente. É como se fosse uma vacina, porque nós estamos aqui no provas e expiações, e às vezes estamos num momento tranquilo, daqui a pouco a gente está num momento de turbulência, de sofrimento e dor mesmo. Então, nesses momentos,
é que nós devemos colocar à prova o que a gente tem de errado no nosso sistema mesmo. Será se eu, diante de uma cólera, num momento de raiva, como é que eu vou agir? Como é que eu vou me deparar? No momento de perda de um ente querido, como é que eu vou estar? Ou no momento até de traição, como é que eu vou conviver? Então, assim, é nós nos conhecer previamente. Não é assim, uma atitude de se precaver, de se vacinar mesmo. Então, assim, é um trabalho árduo, mas gratificante, porque ele, com o tempo, vai trazer equilíbrio, vai trazer maturidade na nossa vida, e somando com o estudo e com a experiência de vida, gente, é uma maravilha de trabalho, né? Não, eu estou falando assim, é maravilhoso, é lindo. Não, é difícil, né? É dolorido, porque você, às vezes, você tem o egoísmo latente em você, você vai ter que ter um comportamento mais equilibrado mais tarde, né? Na cozinha vai morder o cabo de vassoura, de raiva, de transtorno, mas aí já é um comecinho tanto, né? Vou passar a palavra para a Ana também abordar o assunto. A gente tem aqui, eu tinha aqui uma pergunta, quais os benefícios do autoconhecimento, mas eu acho que a gente já está explicitando bem aqui que isso nos traz maturidade, né? Nos traz escolhas mais felizes, nos traz um comportamento ou uma forma de estar no mundo mais coerente, mais correta, e mesmo que a gente erre, e como você disse, Miriam, nós vamos continuar errando ainda por muito tempo, né? Porque não estamos lá dentro do rol do homem de bem, estamos muito longe, mas temos um norte, né? Temos um norte. E quanto mais a gente olha para dentro, mais a gente vê quão longe estamos, porque basta olhar para a gente mesmo no nosso dia a dia. Agora, Miriam, eu queria que a gente falasse, gosto muito de tudo que você fala, como a gente retarda ou acelera essa jornada de autodescobrimento? Eu acho que retardar e acelerar é um ritmo perigoso. Acho que a gente tem que ir naquilo que a gente ainda não aprendeu, que é o equilíbrio das coisas, nem muito acelerado, nem muito retardado, né? Mas a pergunta às vezes a gente empaca, né? Sim. Então, e o empacar a gente começa a retardar, né? A gente retarda, Ana, no meu entender, quando tudo aquilo que a gente aprende na doutrina, os ensinamentos, a filosofia, a gente começa a achar que é para o trabalho mediúnico, para esclarecer o espírito, para o meu conteúdo na palestra, para conversar com meu irmão meu irmão de fé, para levar para a minha família, e eu simplesmente não absorvo nada daquilo. Só discurso, entendeu? É só discurso. Eu tenho o Evangelho, as perguntas todinha do Livro dos Espíritos na cabeça, não estou falando mal de quem sabe, até admiro, porque a minha memória não grava nenhuma, mas aquele que meu conhecimento doutrinário é para os outros, e não diz nada a meu respeito. E a gente retarda, porque, na final, é apenas uma casca, é uma teoria. E a gente vê muito nos livros atualmente dos desencarnes dos espíritas que assim agem. O quanto é dolorido chegar lá na frente e perceber que o importante não era o que ele conseguia gravar intelectualmente, o importante é o quanto ele aplicava daquilo que ele sabia. E a gente vai acelerando o nosso processo na medida em que cada trecho que eu leio do Evangelho, de um livro, eu começo a perguntar para mim o que isso tem a ver com a minha vida. Porque se a gente ou então num romance espírita, que essa atitude, eu também tenho essa atitude? Em que momentos eu tenho essa atitude? Porque a gente só vai conhecer as nossas atitudes quando estamos em prova, não adianta. Eu posso imaginar como eu vou reagir numa determinada situação, mas quando acontece aquela situação, olha, mas acontece um desastre na vida da gente que parece que o conhecimento doutrinário foge, dá um branco total, e quem é que surge? A Miriam velha, a Miriam de milênios, com as mesmas atitudes de sempre.
E aí, quando trazer para mim o conteúdo espírita é saber que naquele momento eu tive raiva, eu fui agressiva, fui ciumenta, sei lá o que mais, mas cai a ficha, acende a luz vermelha e eu compreendo que eu não devo reagir, eu devo agir, né? E aí, no meu agir, vem o meu conteúdo espírita. Eu acho que a gente acelera a passos lentos, na medida em que tudo que existe de ensinamento doutrinário está incorporado na minha vida. Obviamente que nós somos incoerentes. A gente tem muito no intelecto, no racional da doutrina, e estamos começando a querer colocar na nossa vida diária. Não é fácil, mas eu entendo que a gente retarda e acelera na medida em que eu consigo um pouquinho de coerência entre aquilo em que a doutrina serve para o meu trabalho mediúnico, para embasar minha palestra, para embasar a minha conversa, mas, acima de tudo, o quanto ela me ensina nas minhas próprias atitudes, que em algum momento a gente tem aquele ditado, né? A fala, o conhecimento, né? Ajuda, mas apenas os exemplos arrastam. Então, não adianta eu ficar blá, 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 quando, na verdade, se a pessoa está mais introspectiva para olhar, observar o comportamento humano, vai perceber a minha autoincoerência. Eu falo de um jeito, mas ajo totalmente oposto àquilo. É o pai de família do Evangelho, que vai para a doutrina, é maravilhoso no centro espírita, paciente, amoroso, e chega em casa é o carrasco. Bom, Thelma, algum comentário? Eu vou colocar, estou até lembrando assim, uma frase do Haroldo Dutra, que ele falou assim, que o autoconhecimento ele tem que gerar resultado de qualidade de vida. Né? Seja em qual situação, eu acho que é importante isso, seja numa situação negativa, seja no momentos positivos, mas você tem que gerar essa qualidade interior. Né? Eu já vi gente que passou por dificuldades com os pais, assim, dificuldades terríveis e tudo, e até conversei com essa pessoa esses dias, e ela foi visitar os pais, né? E os pais na mesma situação negativa, desastrosa e tudo. Mas só que essa pessoa, ela até me colocou, conversou comigo, e aí ela colocou assim, ela ouviu as coisas ruins dos pais, ficou lá ouvindo, falou assim, não, eu vou fazer de conta que eu sou um atendente fraterno, a pessoa tem um atendente fraterno da casa, né? E vou ouvir tudo, né? Não vou dizer sim, porque se eu falar assim para eles, eu estou compactuando com essas coisas que eles estão aprontando, né? O casalzinho. E aí ouviu e tal, falou, tá bom, olha, né? E ficou pensando na atitude de honrar o pai e mãe. Né? Então, assim, aí ela me contou, assim, até assim, feliz, porque não pensou nenhuma coisa negativa, pensou, olha, é o momento deles, eles têm que, né, é o contexto deles, eu não posso modificar a vida deles, eu não posso tirar deles desses contextos que eles nem querem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ouvir, fazer prece e falar para eles, olha, se vocês querem me mudar, eu estou aqui. Se vocês querem manter esse contexto, eu só tenho que orar por vocês. Então, assim, quão gratificante é quando você chega a esta atitude, né? Com o próximo, sabendo que ela não vai poder mudar nesse momento. Mas um dia que eles mudarem, vai haver um reconhecimento que ele olhou com o olhar de honrar o pai e mãe. Então, é esse processo que a gente tem que adotar na nossa vida, em todos os nossos momentos de vida, né? E sabendo que isso, de fato, vai dar uma qualidade de vida para nós, mesmo que a gente saiba que os outros ou outro não vai ter essa resposta. Mas eu como pessoa, eu como espírito que sou, isso, adiante dessas dificuldades, eu estou bem. Eu estou sabendo que a minha conduta é a certa. Então, assim,
Eu acho que Haroldo Dutra traz com muita felicidade essas respostas que a gente está somando com o que o Marlon está colocando e faz um link maravilhoso. É que ele fala que o autoconhecimento trata de qualidade de vida. Isso é Bem muito lembrado, Thelma. A gente já gravou, inclusive, um programa com esse título, que autoconhecimento é qualidade de vida. Quem quiser, quem se interessar, busca lá na nossa playlist que vai encontrar. A gente colocou, acho que esse título. E o processo de amadurecimento emocional, a gente sabe, que é o que nós estamos buscando aqui, né? que é através desse autoconhecimento, ele envolve tanto o conhecimento intelectual, que é o que a gente aprende, né? Aqui no caso a gente fala da doutrina espírita porque nos aprofundamos nela, mas você pode fazer isso através de conhecimentos da psicologia, né? Inclusive a gente usa muito psicologia junguiana, né? Através do espírito de Joana de Ângeles na doutrina espírita. Mas isso vem de inúmeras formas para você. Ele envolve tanto esse aspecto intelectual, você compreender essa questão do autoconhecimento, mas a experiência de vida, que foi aquilo que vocês falaram, né? A prova, na hora que a prova vem, como é que eu aplico aquele conhecimento? Mas, muitas vezes, a gente tem o conhecimento e quando a gente é testado, a gente não consegue agir de acordo. E a gente sabe que a gente não conseguiu, diferentemente de quando a gente era ignorante e não sabia. E isso gera uma frustração, né? A gente, puxa vida, caí de novo. A gente fala muito sobre isso na doutrina espírita. Miriam, vamos lá. Como que a gente lida com isso? Como é que funciona esse processo? Ana, essa sua pergunta, a resposta, se eu tivesse ela concreta mesmo, seria maravilhoso. Mas vou tentar, raciocinando naquilo que a gente já aprendeu até aqui. A coisa mais legal que eu também aprendi é que nós devemos aceitar a nossa humanidade. Nós somos seres humanos, ainda afinados, com as mesmas vibrações de um planeta de prova e expiação, cujas características estão bem definidas no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós temos muito mais imperfeições do que virtudes, e temos as virtudes. Então, quando a gente se observa, Paulo, que era Paulo, fala que ele conhece todo o bem que deveria fazer, mas que ainda pratica as suas imperfeições e não faz o bem que ele gostaria, né? E ele vivenciava o cristianismo. Então, quando nós nos depararmos com essa dificuldade em que eu gostaria muito de ter reagido de uma forma, de ter agido, e reagir conforme eu ainda sou, né, com as minhas imperfeições, acho que de vez da gente ficar brigando com a gente mesmo, ai, de novo, olha isso, olha aquilo, acolher no sentido, poxa vida, caí de novo, faz parte do momento evolutivo que eu me encontro. Então, da próxima vez eu vou tentar ser melhor. Porque se a gente der muita vazão à nossa frustração de não acertar de imediato quando temos um propósito de sermos melhores, a nossa história reencarnatória pode acessar um outro arquivo da depressão, na qual eu não sei lidar com a frustração. Então, eu me deprimo e fico frustradíssimo comigo, começo a achar que eu sou uma pessoa incompetente, que eu não consigo de jeito nenhum porque eu não sou uma pessoa boa. E aí a gente vai sempre para os nossos extremos, porque há uma dificuldade no equilíbrio. Eu me deprimo, ou então eu vou para a rebeldia total improdutiva. Largo tudo, paro com essa coisa, que isso não é bom, isso não serve para mim, que eu erro demais, eu não consigo fazer. Então, essa amorosidade, a gente fala tanto em amor, não é? A gente prega tanto amor, a gente fala tanto eu te amo, mas o amor é isso, é reconhecer que também erro. E o amor para comigo deve ser elegido como uma coisa prioritária. Errei, acolho, não me condeno nem me julgo, e vamos adiante. Vamos tentar mais uma vez? Eu acho que essa é a pergunta. Ok, não deu certo agora, mas vou me proporcionar uma
outras e outras e outras vezes. Porque errar, no sentido de não termos a atitude que gostaríamos de ter, ainda é e faz parte da nossa humanidade. Exato. Vai lá, Thelma. Exatamente. Não, é aquela coisa, é você não dar vazão, principalmente, a esse processo de culpa e mágoa, porque isso vai gerar um problema maior. É aceitar, é reconhecer, né, e tentar e ver assim, como é que eu vou trabalhar em relação a isso? Por que eu estou passando isso? Então, você começar a se questionar, você começa a filosofar mesmo, literalmente filosofar sobre todo esse contexto, porque se a gente ficar só no reagir, a gente não vai conseguir resolver nada, ao contrário, a gente pode até agravar as nossas situações, os nossos problemas. Então, esse trabalho todo é um processo de autoconhecimento que vai gerar um bem-estar na nossa vida, seja em que situação nós vamos nos deparar. Então, nós temos que entender que faz parte, como a Miriam colocou, da humanidade, né? Que nós somos humanos, a gente tem que entender que nós somos seres humanos, né? Pessoas, hoje eu estou como mulher, amanhã eu tenho outra experiência de vida, então, assim, dentro desse contexto, nós temos que vivenciar tudo isso para o nosso bem-estar. E eu estou lembrando agora que é o segundo mandamento de Deus, né? Que é amar a si como ao teu próximo. Então, eu tenho que trabalhar esse acolher, como a Miriam colocou tão bem, me amando, vendo minhas qualidades, meu defeito, porque nós somos assim, a gente na igreja ou na comunhão, chega o irmão lá, a gente acolhe, a gente recebe, leva, não sei o quê. Então, quando é conosco, nós somos até cruéis conosco mesmo, com o nosso familiar, ou alguém assim. Então, a gente chega a ser até implacável. Então, a gente está na hora de a gente, através do autoconhecimento, desse processo que nós estamos aprendendo a lidar, a gente vai aprendendo a se trabalhar em qualquer momento, em qualquer fase das nossas vidas. Eu acho interessante que essa postura do auto-amor, né, Miriam e Thelma, que é o que vocês descreveram. Quando a gente fala muito em auto-amor, dá a impressão de que, eu me amo, eu sou o máximo. Não é nada disso. Auto-amor é a gente acolher essas imperfeições, esses erros que a gente comete, fazer as pazes com o nosso passado, né? Porque às vezes a gente está numa fase da vida em que a gente já caminhou, já errou pra caramba, já passou por muita situação difícil. Às vezes a gente deu a volta por cima, às vezes a gente se afundou em determinados momentos, né? Tem gente que fica afundado, que tem muita dificuldade, né? Que as pessoas que entram em processos depressivos têm dificuldade para sair deles, está faltando essa aceitação, né? E o entendimento de que nós não estamos num playground e que não viemos para ser felizes o tempo inteiro, alegres, e a vida é uma rede social só com coisas lindas e boas. A vida tem desafios, a vida tem pessoas difíceis, nós somos pessoas difíceis. Então, o que a gente pode fazer diante disso tudo, né? Tentar entender a nós mesmos, compreender por que agimos, aceitar isso que ainda, às vezes, não conseguimos, e aceitar isso nos outros, né, Miriam e Thelma? Entender que os outros também vão errar, vão pisar na bola, vão nos magoar, e a gente também faz isso com os outros e faz parte do nosso momento evolutivo. E isso não significa que estamos sendo coniventes com as coisas que precisamos reformular, né? Mas, antes de tudo, precisamos aceitar que temos que fazer essas reformulações. Bom, a gente está caminhando aqui para o final do programa, né? O bate-papo é ótimo, mas eu deixei para o final para que a gente aqui abra um pouquinho o nosso coração, já que estamos nós três aqui, e nossa audiência. Que mensagem a gente pode deixar para quem está aqui nos ouvindo, que se interessa por esse tema do autoconhecimento, que também patina, como todas nós, sobre a importância pessoal que essa jornada do autodescobrimento tem tido na nossa vida? Quem vai começar? Miriam?
Vai, Miriam. Pode ser. Sonhos, né? Vai, Miriam. Que tradição. Que lições você está tirando desse processo todo? Olha, primeira coisa é não desista. Porque às vezes a gente vai dar com ideias, com pensamentos, com uma vontade de se comportar de um jeito que a gente não aprova. Então, por exemplo, seu primo, por ser paciente dentro do meu contexto familiar, em algum momento eu tenho o comportamento da paciente, da pessoa paciente, mas por dentro eu sou um vulcão, sabe, questionando, não aceitando, impaciente. Então, tenha compaixão de si, não desista, porque às vezes quando a gente vai lidando com essas verdades, que a gente achava que era uma coisa, e a gente vai descobrindo que a gente é às vezes o oposto daquilo, que a gente persista, que a gente admire, aceite a humanidade que nós somos, que, acima de tudo, nós, como você disse, Ana, não estamos no playground, mas nós trouxemos, cada um de nós, sejamos espírita, acreditemos ou não, todos nós temos um plano reencarnatório. Nós temos uma tarefa evolutiva que escolhemos. Então, vamos lidar muito com aquele mesmo aspecto, para que a gente saia, retorne ao plano espiritual, vivenciando de forma mais positiva um determinado ponto da nossa vida e que deveríamos reconsiderar, né? Então, aceite a sua humanidade, não desista, e se as suas descobertas interiores forem tão graves, tão difíceis de serem encaradas, não tema em buscar um terapeuta que possa lhe ajudar a destrinchar esse sentimento, essa situação. E, por fim, continue estudando, porque nós não conhecemos nada. Daquilo que a gente acha que sabe, é uma fração ínfima do nosso consciente. E a gente não tem ideia de quem realmente nós somos. Então, sigamos em frente, não vamos desistir, e a gente começa a mudar as coisas quando nós temos insatisfação com aquilo que estamos vivendo ou com aquilo que estamos descobrindo. E essa mudança tem que estar baseada em conhecimento. Por quê? Para quê? Para onde eu vou? Exige um planejamento, exige conhecimento, exige, às vezes, companhia. Não estar só nesse processo, mas alguém conosco, nos acompanhando, seja um parceiro, seja um grande amigo, seja o terapeuta, por exemplo, mas que nós consigamos, passo a passo, e não vamos nem acelerar demais, nem retardar, porque retardar e acelerar não faz parte do nosso processo de autoconhecimento. E nesse planeta que nós estamos, raras exceções, nós estamos tomando conhecimento disso. Não conhecimento intelectual, mas o conhecimento de aplicar em nós essa nova necessidade que nós estamos percebendo, né? Então, não desista, siga em frente. Essa é a mensagem que eu deixo. Realmente. Como eu vi agora há pouco, né, a palestra do Haroldo, eu achei interessante ele finalizando, que ele falava assim, que para a gente adotar o autoconhecimento, ele acha que a gente deveria adotar desde o bebê. Seria até uma disciplina adotada pelos pais para os bebês. Aí eu lembrei que quando eu fui lá para Londres, minha filha, o bebê nasceu lá, e com, assim, 10 dias, 18 dias que estava em casa, ele foi visitado pela midwife, que é a enfermeira que vai até a casa da pessoa para ver se o ambiente está adequado para o bebê, se o bebê está bem, faz o exame no bebê e tal. E aí ela falou para a gente assim, olha, vocês vão pegar um livro e vão ler para ele, né? Aí eu, mas 18 dias. A gente começa a ler, quanto mais cedo a gente lê, mais a criança pega o gosto pela leitura. E somou com que o Haroldo Dutra colocou na palestra dele hoje, que eu estava assistindo, né, que
se a gente começar a adotar desde o bebê o autoconhecimento como ensino, imagina quão gratificante vai ser aquela pessoa, aquele ser humano daqui para frente. Né? Porque o pouquinho que a gente adotou, levando os nossos filhos para o centro espírita, para fazer, né, um estudo, então um pouco que a gente passou para eles de experiência que a gente tem na parte transpessoal, né, que a gente está aprendendo agora, essa questão transpessoal e colocar e adotando, porque o transpessoal não é aquela questão de ir para a igreja ou ir para o centro espírita, mas essa ligação que a gente tem ao transcendente, ao metafísico mesmo, a Deus. Né? E através do autoconhecimento, a gente adota essa postura, que naturalmente, pouquinho que a gente já está adquirindo, estudando, porque todas nós fizemos um pouquinho de terapia com um terapeuta, a gente está agora estudando os conteúdos do Marlon, e a bagagem que a gente está trazendo da doutrina espírita está fazendo com que a gente, a cada dia, se torne uma pessoa melhor, com os nossos defeitos e qualidades, que faz parte da nossa vida daqui para frente. Eu espero que e vem a responsabilidade, e vem mais ainda o livre-arbítrio. E a gente só vai agregando mais coisinhas na nossa vida, né, gente? A Ana finaliza essa história. Eu acho o autoconhecimento uma jornada, realmente, essa jornada interior, para mim é fascinante, porque não é que eu fique contente de ver aonde eu ainda piso na bola, de jeito nenhum, mas esse passo a passo, esse descortinar de quem eu sou nesta encarnação, né? Porque estamos falando aqui num programa espírita, então sabemos que estamos vivenciando uma encarnação em que estamos nesta situação. Só que o conhecimento de que a gente traz bagagens milenares nos ajuda, porque na hora em que eu não sei por que eu reajo de alguma forma, eu posso ter o entendimento intelectual de que, meu Deus, eu tenho alguma coisa já gravada dentro de mim que me faz reagir desse jeito. Deixa eu tentar olhar da onde vem essa reação. O que eu estou sentindo aqui? Eu sinto medo nesse momento em que alguém fala alguma coisa para mim, eu sinto impaciência. Então, a impaciência vem talvez do meu orgulho, porque eu acho que a pessoa está falando uma coisa que não deveria. Da onde vem? Então, é uma filosofia de vida, né, Thelma, como você falou, de se questionar, se olhar, se observar. E assim a gente vai, por incrível que pareça, transformando a vida da gente em uma coisa mais leve. Porque na medida em que se eu estou mergulhada na ignorância do que está acontecendo, se eu estou apenas culpando os outros, e a gente ainda faz isso, né? A gente ainda olha, ainda reage, e a gente ainda sabe que a gente aponta muito o comportamento do outro. Mas aos pouquinhos a gente vai aprendendo a trazer para si, né? Tá, essa pessoa falou assim comigo, ou agiu assim comigo. Mas por que eu fiquei dessa forma, né? Então, isso vai fazendo com que você se conheça. E esse exemplo mesmo, Thelma, que você falou da pessoa, da moça que observou o comportamento dos pais, aquilo não irritou mais ela. E ela conseguiu enxergar ali com um olhar compassivo, né? É o momento deles, é a forma como eles estão vendo. Não se incomodou. Trouxe o quê para ela? Paz, qualidade de vida. É fácil? Não. Tem momentos que a gente tem vontade de sumir quando a gente não está satisfeita com alguma coisa que a gente mesmo provocou, né? Sim, temos. Mas não podemos desistir porque é um processo. Não é apenas essa vida, né? São milhares, centenas, a gente não faz ideia, ainda vamos prosseguir, né? Então, que a gente possa utilizar essa jornada a nosso favor e também, quanto mais pacificados estamos,
mais o nosso ambiente fica pacificado. E eu acho bacana isso que você falou, Thelma, com relação às crianças, né? Porque já se fala muito aqui em psicologia infantil e tudo. Você perguntar para o seu filho, mas como você está se sentindo? Se ele brigou com o amiguinho, né? Mas o que aconteceu? O que você sentiu? Em vez de, esse menino, né? Ou você é burro, ou o outro menino, não é? Não, vamos trazer para o emocional. Isso tem um ganho, né? A criança já começa a olhar, bom, mas o que é que eu senti? E às vezes também faz parte a gente se abrir, né? Mostrar a nossa humanidade para os nossos filhos, para a nossa família. Olha, nem sempre eu estou 100%. Eu também tenho tristezas. Eu também, às vezes, sinto mágoas, sinto raivas, rancores. Tenho vontade de sumir desse mundo, né? Não estou satisfeita. E assim a gente vai ampliando o repertório emocional também de quem convive com a gente, não é? O que a gente queria deixar para vocês, Miriam e Thelma, querem finalizar com alguma observação mais? Acho que você colocou tudo. Claro! Uma coisa que estava aqui me martelando aqui, que é importante nesse processo, fé. É necessário ter fé. E uma fé operante naquela em que a gente acredita na misericórdia, né? Na misericórdia e na providência divina e nas nossas próprias forças. Isso naquele livro Bilhetes Fraternais 2, o Espírito Rodrigo nos ensina isso. Você falou do Espírito Rodrigo antes, né? Ele nos ensina isso, que nós precisamos, na luta interna que nós realizamos todos os dias, precisamos da fé operante, crer na misericórdia e na providência divina, esperando que a providência divina haja sem que a gente faça a nossa própria parte. Então, era isso que eu gostaria só de acrescentar, Ana. Muito bem lembrado, e também lembrar o papel da oração, né? Sim, dentro desse nosso contexto, às vezes a gente não sabe o que fazer, a gente não entende porque agimos de alguma forma, vamos recorrer aos nossos mentores, aos nossos queridos amigos espirituais que nos amparam, e vamos pedir ajuda. Vamos conversar. Meu Deus, eu não sei o que estou fazendo, eu não sei que caminho tomar, eu não sei como agir. Por favor, me oriente. E a gente pode aguardar que a melhor orientação virá. Sempre. A gente não sabe de onde ela vem. Às vezes você vai dormir e vai acordar com uma nova ideia. Às vezes você vai ouvir uma palestra ou vai conversar com um amigo e aquilo se acerena, se pacifica, o entendimento vem de alguma forma. Então, vamos utilizar os recursos da fé e da oração, que a gente sabe que vão nos auxiliar nessa caminhada. Bom, e aí, para vocês que nos assistiram, que curtiram esse tema do autoconhecimento, fica o nosso convite. Existe um material imenso no YouTube, na Comunhão Espírita, principalmente, que trata sobre isso. Nós temos o projeto Reforma Íntima na Prática, do psicólogo Pedro Paulo Zal. Nós temos palestras inúmeras aqui no nosso programa Papo Espírita, palestras da casa. Nós sugerimos aqui o psicólogo Marlon Reik, com o seu projeto Vai para Dentro, e o seu projeto Filosofando sobre Si, que nós acompanhamos. Existe uma centena de materiais para vocês se aprofundarem e também irem começando esse trabalho ou aprimorando, porque é contínuo. Fica o convite. Então, para vocês que nos assistiram, muito obrigada. Papo Espírita vai ao ar todas as quintas, a partir das 19 horas, no canal da Comunhão Espírita no YouTube. A gente te convida a se inscrever no canal e ativar os alertas. Até a próxima.